Isso aí, pessoal. Importantíssimo vocês aproveitarem esse momento para tirar as suas dúvidas. Né? Quem não tiver dúvida, baixa a cabeça, faz exercício. Na hora que travar, me chama, a gente já corrige. Uma questão de um nível muito bom aqui, já bem acima da média. Olha só que legal essa questão que o colega nos trouxe. Quase no meio do ano, hein? Olha que beleza essa questãozinha. ITA do 2001. No circuito elétrico da figura, deixa eu te representar já o circuito elétrico. O cara fez o circuito assim, ó. Olha que coisa mais querida. Fez esse circuito aí e falou o seguinte: no circuito elétrico da figura, os vários resistores, vários elementos têm resistências R1, R2 e R3, conforme indicado. Sabendo que R3 é o R1 sobre 2, para que a resistência equivalente entre os pontos A e B da associação da figura seja igual a 2R2, ele quer que a resistência equivalente entre os pontos A e B dê 2R2. A razão R2 sobre R1 deve ser... Deu esse circuito? Disse que R3 é a metade de R1. Disse que o resistor equivalente desse ponto até esse ponto é 2R2. E perguntou nessas condições qual é a razão. R2 sobre R1. Chegando próximo do que há de pior aí no vestibular sobre a associação de resistores. Parabéns, garoto. Ótima tua seleção de questões. Cara, eu diria que para matar esse problema, o que o aluno tem que fazer é redesenhar o circuito. Esse circuito foi desenhado especialmente para confundir a todos. Eu redesenharia o circuito, saindo do ponto A e chegando ao ponto B, só que de uma forma mais comum, mais amistosa. Vamos ver se a gente consegue? Eu não mudaria nada no começo ali, ó. No começo eu não mudaria nada, eu colocaria o resistor R2, depois ele vai se bifurcar, vai ter a bifurcação e vai migrar para vários outros resistores, né? Tem o R3 aqui em cima. Mas esse R3, ele continua e vem logo mais um R3 na sequência, ó. Tu concorda comigo? Vem um R3 logo na sequência. Olhando pelo ponto B, esse ponto B vem, aí já vai ter uma bifurcação, e uma dessas partes que sai do B já vai passar pelo R1, né? Certo? Depois que passa pelo R2, tem dois resistores aqui que vão vir aqui, que vai ter o R1 e depois vai vir outro R1 aqui. Esses caras se unem já logo depois, então já deu para perceber que eles estão em paralelo, né? Apesar das linhas meio tortas ali. Aqui em cima vem um outro R1, e antes de se conectar aquele R3,
desse R1 vai bifurcar de novo. Uma parte vai se conectar com aquele R3 ali de cima, né? Concorda comigo? Esse R1 com esse R3 vão se conectar com aquele cara ali, né? Para depois ir para o ponto B, né? Certo? Enquanto esses caras também se conectaram com aquele outro ponto ali, né? Certo? Pô, peraí, agora está tudo muito familiar. Isso aqui está em paralelo. Isso aqui está em série. Esses em série vão ficar em paralelo com esse. O resultado desse vai estar em série com aquele. E o resultado de cima vai ficar em paralelo com o de baixo. E o resultado vai ficar em série com esse. Então tu vê, esse cara é um cretino. Ele desenhou do jeito que ele desenhou para confundir o aluno. Várias questões de resistores eu só consegui resolver elas porque eu redesenhei o circuito. Sem redesenhar o circuito, meu cérebro trava, eu não consigo reconhecer qual é a ligação entre eles. Tá, então tu vê, ó, onde tem R3, eu posso dizer que é R1 sobre 2, né? Concorda comigo? Pô, peraí, R3 mais R3 dá 2R3, né? Eu posso substituir esses dois caras por 2R3. Tem um paninho, não? Então tu vê, eu vou substituir esses dois caras por 2R3. Mas como o R3 vale R1 sobre 2, eu acabo descobrindo que aqui é como um resistor R1 só, né? Certo? Então vou continuar reescrevendo a brincadeira. Tem o R2. Tem o R2. Aqueles dois caras lá de cima eu troquei por um R1 só. Certo? Tem em paralelo outro R1 aqui, né? Que depois vai para um outro R1. E aqui embaixo eu também tenho dois R1 em paralelo, né? R1 e R1, que vai se conectar lá na frente para ir para o ponto B. Pô, que beleza, o R3 já eliminei, né? R2, fica à vontade no querido. Ô, cara, brigadão, garoto, show. R2, R1 mais R1 em paralelo vai dar metade do R1, né? Certo? Então esses dois caras eu vou trocar por R1 sobre 2. Tranquilo? Depois vem o outro R1, que vai para o ponto B. R1 com R1 eu também vou trocar por R1 sobre 2, porque quando a gente está em paralelo, né, é só dividir por 2. Esse R2 eu vou deixar, R2, em série 0,5 R1 mais 1 R1 vai dar 1,5 R1. Concorda comigo? E lá embaixo eu tenho 0,5 R1, meio R1. E agora eu já cheguei no ponto B, né? Tu vê como a gente foi enxugando o circuito, ele foi ficando amistoso já, né? Mais aceitável. Olha, vamos somar esses dois caras que estão em paralelo. Eu poderia colocar 3 de 1,5 aqui, né? 3 de 1,5, né? Mais 1 de 1,5 dá 4 de 1,5, né? É 1,5 dividido por 4 no macete, certo? Se de repente o aluno não fica confortável com o macete, ficaria 1 sobre 1,5 R1 mais 1 sobre 0,5 R1. Tira o mínimo, que é 1,5 R1, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Resistor equivalente, invertendo os dois lados, dá 1,5 R1 sobre 4, que é o que a gente tinha discutido, né? Se a gente não gosta de vírgula, poderia ser 3/8 de R1, né? Certo? O resistor equivalente ali ficaria 3/8 de R1, para não ficar com vírgula. Caramba, olha como é que ficou o circuito entre A e B. Quase não dá para acreditar que a gente saiu daquela miscelânea bizarra e chegou nisso, né? 3/8 de R1. E ele me disse que o equivalente entre os pontos A e B era 2R2, né? Como está em série, o final eu posso dizer que R2 mais 3/8 de R1 dá 2
avos é igual a R2 sobre R1. Certo? Altas questãozinhas. Eu acho que desde o começo do ano foi a melhor que eu resolvi de resistores. A que dava mais trabalhinho, mais chatinha, de enxergar o que estava acontecendo por aqui, né? Se o cara tenta enxergar a partir daqui, o cara fica perdido. Reescrever o circuito, reorganizar o circuito é uma ótima técnica. Tinha letrinha para isso? Letra A. Tô orgulhoso, garota. Ótima pedida. Questãozinha do ITA de 2001, então, aí. Coisa linda. Só pedir, galerinha. Se quiserem que eu faça na tua carteira, pra ti eu faço, meu querido.